Boa noite para todos, sejam bem-vindos ao programa Militão e Militão dessa segunda-feira. Um abraço ao empresário Jurandir Barroso, que está na China. O Jurandir vai constantemente para a China, ele importa produtos de lá. O Jurandir tem duas empresas aqui em Londrina e vende para o Brasil inteiro, né? Um sucesso realmente. Tanto a Veltec como a outra empresa do Jurandir estão indo muito bem e ele faz muitas observações quando vai à China. É muito bacana. E com certeza, aliás, não é só ele, né? Empresários como o Marcelo Paulino, né? E até comerciantes, né? Empresários do ramo varejista, como o Rubens Canizares, constantemente estão lá na China importando produtos para cá. Muito bem, você pode almoçar ou jantar no Jinjin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Jinjin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Jinjin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Jinjin. Seu momento de sabor. No programa de hoje estamos recebendo o economista Almir Hockenbach, comentarista aqui do programa, melhor dizendo. Boa noite, Almir, tudo bem com você? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Almir vai fazer vários comentários hoje interessantes. O primeiro sobre mudança de sistema de governo na estrutura do governo. Porque alguns deputados chegaram a falar em acabar com o presidencialismo, né, em parlamentarismo. O que você defende, Almir? Bom, Marcelo, o que me parece é o seguinte, existe aí, está em foco, duas questões principais, né? Uma seria um grupo de pessoas defendendo a mudança do sistema de governo, que seria sair do presidencialismo e caminhar para o parlamentarismo. Isso já foi tentado algumas vezes, o Brasil já passou por um período curto disso, não deu muito certo. Ou então a outra corrente, seguir a outra corrente que fala na mudança na estrutura de governo. Eu acho que essa estrutura está tão danificada, está tão mal concebida e mal administrada, que independente de ser um sistema de governo presidencialista ou ser um sistema de governo parlamentarista, esse defeito estrutural vai sempre continuar causando os problemas, os velhos problemas que nós conhecemos, né? Não tem jeito. E o que é grave é saber que se encaminha em todas as direções no sentido de fazer uma reformulação da questão do sistema de governo, da estrutura, e não se consegue nada, né? Nesse momento nós temos aí uma caminhada pelo país afora de alguns parlamentares fazendo reuniões para defender a ideia da reforma tributária e com ela caminhar junto com um novo pacto federativo. Certo. Eu vejo que tudo isso é muito confuso, na medida em que as propostas nascem de diversos lugares e o que falta para tudo isso é um projeto que dê norte às questões que estão sendo discutidas. E tudo que vem é muito confuso, muito mal discutido, muito mal pensado. E a reforma partidária poderia ajudar? Olha, eu acho que poderia, sim, na medida em que houvesse consciência da necessidade de reduzir o número de partidos, né? Eu acho que um país que queira se resolver, que queira se corrigir, do ponto de vista de partidos, de quantidade de partidos, nós não precisamos ter mais do que 5 partidos. 5? Né? Eu acho que seria isso. Um partido de centro. Defendo a ideia de um partido de direita, um partido de extrema-direita, um de esquerda e um partido de extrema-esquerda. Eu acho que esses 5 pontos seriam perfeitamente possíveis de abraçar todas as tendências partidárias, político-partidárias. É verdade. Né? E hoje nós temos quanto? 36 partidos, 37 partidos? Então, vai a 40 daqui a pouco? Tem um partido feminista? Tem partido de todo jeito, né? E nenhum tem serventia para nada. Quando você olha a folha de serviço desse partido, nenhum deles presta. Nenhum, absolutamente nenhum. Eles estão ali para entender interesses particulares, de grupelhos políticos que atentam contra os interesses nacionais. Você defende uma mudança no modelo de administração pública, Almir? Com certeza, Marcelo, com certeza. Como assim?
Eu vejo, por exemplo, que a primeira coisa a ser pensada numa mudança do modelo administrativo seria começar por alguma coisa que possibilitasse o desmonte de Brasília. Opa. Brasília precisa ser desmontado. Ah, é? Ah, aquilo lá é uma cabeça de porco hoje. É um negócio terrível. E o que eu vejo? Eu acho que o Brasil precisa pensar em inovações, em coisas novas. Não copiar nada de ninguém. Nós temos condições de estabelecer aqui um novo sistema, uma nova forma de governo. Eu, por exemplo, defendo a ideia, já há algum tempo, Certo. de que seria necessário no país instituir a figura do ministro regional, Regional. eleito pelo povo. Opa. Por exemplo, um ministro para cada uma das grandes regiões. Sul, Um para a Sudeste. região sul, sul, sudeste, norte, nordeste. Esses ministros eleitos pelo povo seriam encarregados da gestão das secretarias que seriam formadas a partir do desmonte dos ministérios, que em Brasília ficam muito longe das necessidades do povo e não resolve coisa alguma. É verdade. Por exemplo, um Ministério Meio da Saúde, aliás, um Ministério Fim, que é o Ministério da Saúde, seria convertido em 5 secretarias, cada uma numa região do país. E a administração e todo o projeto, o planejamento regional seria da responsabilidade do ministro eleito pelo povo. Então você teria uma forma de, então, desconcentrar a administração, que está concentrada em Brasília, e, sobretudo, ela está formatada de uma maneira a não prestar serviço de qualidade para a população. É verdade. Mas custa caríssimo. Nossa. Né? Então, essa figura do ministro regional, eleito pelo povo, eles teriam assento no Conselho de Administração Federal, junto com o presidente da República, e, portanto, na medida em que eles fossem eleitos, eles não seriam submissos à vontade do mandatário maior, que é o presidente da República. Né? Eles teriam que opinar e defender interesses das suas regiões. Você entende, então, que o presidencialismo faliu e isso decorre de uma crise estrutural? Exatamente. Eu acho que a falência do presidencialismo vem dessa falência estrutural. O povo não acredita mais em governo, né? O povo não acredita mais no parlamento. O povo já chegou a ter uma dúvida sobre o Poder Judiciário e está voltando a ter uma crença, especialmente pela operação da Polícia Federal, junto com o juiz Sérgio Moro, nessa coisa magnífica que se chama Lava Jato. Essa é uma forma que nós estamos observando, que está voltando a crença, o povo está voltando a acreditar no Poder Judiciário. É verdade. Nos outros 2 poderes, não acredita não. E o sistema político não tem capacidade de nada, nem de governo, nem de representação, Almir? Parece que não, né, Marcelo? Por tudo que se vê aí, essa capacidade política aí do governo, ela está esgotada. O próprio Lula está dizendo que o partido que está no governo está no volume morto. Em que a presidente da República, encarregada em conduzir o país, está abaixo do volume morto. Palavras do Lula. Que coisa, hein? Então, se o Lula diz isso, significa dizer que a capacidade de governo se esgotou. Acabou. Não existe mais. Então, você defende uma reforma e ela se impõe pelo envelhecimento das instituições? Sim, O que é esse envelhecimento? Não é que que tem um povo velho lá, não é isso? Não, não é só isso, mas ela envelheceu do ponto de vista que ela não avançou na modernidade, né? O sistema é arcaico, está embolorado. E para você fazer uma reforma dessas coisas arcaicas, o que nós temos que pensar é o seguinte: o alcance tem que ser revolucionário, como disse o Papa. Ele espera que sejamos revolucionários. Revolucionário quer dizer pessoas que tendem para um processo de reforma, de inovação, de mudança do quadro. Constante. O Brasil envelheceu, as instituições emboloraram. Algumas delas, porque houve tanta corrupção e tanto desmando, elas estão podres, apodreceram. Não tem jeito. Não tem mais serventia nenhuma. Né? Não é pegar em arma, não é isso que você está falando, não é esse tipo de revolução. Não. E você defende que é preciso ter um consenso. Conta pra gente. Eu acho que o consenso em torno de alguns objetivos nacionais, você só consegue se você tiver um projeto.
Você precisa apresentar um projeto de reforma administrativa, de reforma estrutural do governo, certo. E esse projeto tem que ser muito bem elaborado e muito bem discutido com a população. A pergunta que eu me faço é o seguinte: quando foi que os homens de governo, do executivo, do parlamento, discutiram com o povo brasileiro um projeto de desenvolvimento nacional com começo, meio e fim? Nunca. Quando foi que isso aconteceu? E pelo jeito... Almir, você também defende um novo pacto. Conta pra gente. Sim, eu acho que o pacto federativo também é outra coisa que precisa de muito consenso. Esse pacto federativo é necessário. Quando você olha para a distribuição das receitas tributárias, o governo federal abraçou tudo. Tem um excesso de concentração de receita na mão do governo. E ele, com a sua imposição política, o que ele tem feito? Ele tem transferido para estados, muito mais para municípios, alguns afazeres, algumas responsabilidades que passam a ser do município, mas essa responsabilidade do fazer não vem acompanhada de transferência de recursos. É absurdo. E por isso, os administradores regionais, os prefeitos municipais, ficam sem condições de atender às necessidades, às mínimas necessidades de suas populações. Agora, quem que impõe esse sacrifício? É o senhor todo-poderoso, o governo federal, que quer ficar com as benesses e não quer a responsabilidade de prestar ao povo brasileiro um serviço de qualidade. Uma coisa que você defende, Almir, é a mudança na periodicidade dos mandatos. Pelo menos a revisão disso, né? Eu acho... Mas não aconteceu na votação agora, né? Não aconteceu, não. Muito pelo contrário. O que aconteceu nessa última votação é a continuidade de tudo que está aí. Então é um pouco mais ou tudo mais da mesma coisa. Para mim não alterou coisa nenhuma, né? É lamentável, é lamentável. O que eu vejo é o seguinte: nós precisamos ter em mente de que os mandatos não podem ser uma coisa, vamos dizer, que permanente, né? Certo. Você não pode ter um deputado permanente, depois ele transfere o cargo para o seu filho, aí passa para o neto. É uma bagunça danada, né? No Senado, então, 8 anos? O meu pai faleceu com 49 anos em 73. Certo. 1973, e ele já dizia àquela época: meu filho, não reeleja. O segundo mandato de ninguém presta. Certo. Você é contra a reeleição, então? Eu sou contra a reeleição. Eu acho que do ponto de vista do parlamento, que não pode se renovar a cada 4 anos, eu vejo que o parlamentar poderia ser reconduzido uma única vez para o mesmo cargo, não mais do que isso. Tanto deputado como senador? Tanto deputado como senador, vereadores, todos. Ele pode se candidatar a um outro cargo. Não sempre fica lá aquela coisa enferrujada na Câmara Federal, no Senado, que você conversa com ele, ele está tão cansado. Tem uns que estão em cadeira de roda, tem 90 anos já. Estão lá, né? Está ali, já devia ter morrido há muito tempo, não presta serviço nenhum e está incomodando. Outra coisa que podiam mudar é proibir ex-presidente de ser candidato a qualquer outra coisa. É ex-presidente, né? Não tem que dar pitaco em política, em coisa nenhuma. O Sarney foi senador depois de ser presidente, e o Collor está lá. Né? É muito vício. Já chegou lá em cima, agora está atrapalhando lá embaixo. Não? Exatamente. Não, e a recondução para o mesmo cargo cria o vício, né? E os maus costumes. Isso é verdade, não tenha dúvida. Ô, Miro, o governo tem uma baixa capacidade aqui no Brasil? Baixa e péssima capacidade de administração, né? Ele é um péssimo operador da administração. Mas isso é histórico. Ah, é? É histórico. Exatamente por falta de projeto. Você não tem um roteiro a seguir, né? Tudo se dá pelo improviso. Então, os resultados de governo, eles ocorrem em relação ao tamanho da pressão que ela sofre. Certo. Se ele sofrer uma pressão bastante grande de um determinado setor, ele vai agir politicamente de forma a atender os interesses daquele que pressionou mais. Entendi. E isso não interessa ao povo mais necessitado. Isso não interessa a eles, porque ele não tem condição de fazer pressão nenhuma. Como não tem condição de fazer pressão, os aposentados. Se ele fizer greve, o que acontece? Não acontece coisa nenhuma. Por quê? Vai fazer greve para quê? Pode fazer. Então a questão é pressionar os seus representantes. Esse é o caminho. Exatamente. Dos aposentados é esse.
Mas eles não fazem essa pressão. E, na sua opinião, a baixa capacidade decorre de 3 fatores principais. Quais são? Bom, eu vejo o seguinte, nós temos aqui um dos principais problemas desse país, é uma herança secular da pobreza. Isso é extremamente grave. Esse país não Secular. teve... Secular. Atravessaram séculos, né? Certo. Essa pobreza é um negócio terrível. Não tivemos até aqui um programa de proteção da pobreza num processo de capacitação dos menos favorecidos para que eles pudessem contribuir de maneira decisiva no aparelho produtivo. O que veio aí, e até um projeto inventado pela Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique, O Bolsa. o Bolsa Família, que depois o Lula fez um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia aqui, cola ali, fez evidentemente algumas melhorias, criou o Bolsa Família, que hoje atende aí 17 milhões de pessoas, então 17 milhões de famílias, vamos falar de 50 milhões de pessoas, né? Certo. Esse é mais ou menos o contingente envolvido nisso. O Bolsa Família tem uma porta de entrada, mas não tem porta de saída. Ali poderia-se ter uma bela escola de aperfeiçoamento técnico daquela mão de obra em condições de trabalhar e que não trabalha. Isso seria um grande negócio para o país. É verdade. Um grande negócio, mas até hoje eu não vi a mínima consideração em torno dessa porta de saída, com condições de que esse povo ganhe conhecimento para bem produzir e para produzir bem para o país. Eu não vejo isso, né? A outra questão que eu vejo, por exemplo, é esse aumento diversificado das demandas. O país tem uma demanda diversificada, corre para todo lado e sempre está faltando alguma coisa. Não conseguem suprir. Não consegue suprir de maneira adequada, né? Então a gente teria que ter uma centralização, especialmente em cima das vocações regionais. É verdade. Se você tem um projeto de explorar com competência as vocações regionais, você cria um modelo de produção muito mais vigoroso e muito mais rentável para o país do que esse que está disperso. Eu acho que ele foi horizontalizado em cima de um país continental. Por isso a necessidade de estabelecer programas de governos regionais, com começo, meio e fim. Exato. E a figura do ministro regional vem a calhar com essa necessidade nossa, né? A outra coisa que eu vejo que é grave no país diz respeito ao sistema político brasileiro, que incentiva a ação parlamentar nas intermediações de interesses junto às autoridades executivas. Opa, interesses particulares. Particulares. Você sempre vê um deputado com uma bolsinha, né, abraçado com um grupo de interesses, e ele fazendo pressão lá no executivo para atender aqui o magnânimo senhor, doutor, não sei o quê, atender os interesses deles, ainda que seja em prejuízo do país. Eu acho que o parlamentar não pode ter essa serventia. A vocação e a necessidade do parlamentar é no sentido de fiscalizar a ação do executivo. O que não acontece. Não acontece, ele faz em atrapalhar. Leva lá 1.500 solicitações, né? A exemplo do que fez o nosso deputado, que está guardado lá, o André Vargas, fez uma pressão danada lá no Ministério da Saúde, em favor de alguns laboratórios, que queriam o quê? Achacar o dinheiro público. Era esse o objetivo? Exatamente. Quer dizer, não é só ele, não. A grande maioria de parlamentares trabalham nessa direção. O Fernando Collor mesmo está acusado também da mesma coisa, também, na Petrobras. É um negócio terrível, Marcelo. Não tem saída. Não tem saída, sim. Nós temos que construir essa saída. Eu acho que tem, né? E os trombeteiros? Fala deles para mim. O que nós temos aí? Nós temos uma desagregação político-partidária e um avassalamento da autoridade do executivo. O que significa avassalamento da autoridade executiva? Eles estão se desconstruindo, está desmoronando, né? Está desintegrando, são vassalos, né? É um negócio terrível. Eu acho que isso não contribui para o país, né? E tudo isso parece que se tenta cobertar através dos trombeteiros, que são aqueles que usam a mídia para animar os capetas nos infernos da política brasileira.
Opa! Eles ficam animando, trombetando, falando bobagem, né? E fazendo um ânimo aí que não existe. É, né? Trazem para o povo informações que não são verídicas. Essa é a grande... Você olha a grande mídia e ela fala superávit primário, vai para pagar juro. Não é isso. É uma mentira. Superávit primário é uma porcaria de um recurso que consegue pagar menos de 10% da dívida total. Certo. Dos juros da dívida naquele ano. Nossa. Mas você abre jornais e assiste televisão e revista, todos estão dizendo que o superávit primário, que é aquela sobra entre receita e menos despesa operacional, tem a serventia de pagar juros da dívida. Tem nada. Não tem. Paga um pedacinho só, o resto se acumula para a dívida do ano seguinte. Então está tudo errado. Almir Raquemba, muito obrigado. Segunda-feira que vem tem mais. Grande abraço para você. Grande abraço, uma boa noite a todos. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Estamos de volta com o programa Militão e Militão desta segunda-feira. Olha que maravilha esse projeto do Centro de Eventos que a Sociedade Rural do Paraná anunciou, né? O presidente Moacir Garione reuniu o conselho, os associados para falar desse grande projeto, porque lá tem tudo, né? Tem espaço, estacionamento. Se fizer mesmo em parceria com uma empresa de São Paulo, vai ser muito bacana e resolve o grande problema de Londrina, que era, né, um espaço desse, né? Vai ser bacana. Você pode ir amanhã na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. E aqui comigo, nesse segundo bloco do programa de segunda-feira, está Luiz Rauli. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os amigos que nos acompanham, uma alegria estar aqui mais uma vez. E hoje ansioso, né, Marcelo? A gente entrando ao ar e o Tubarão no finalzinho do jogo, não sei o resultado, estamos ansiosos para saber se o Tubarão se mantém no G4. Aliás, se manter, ele vai se manter, né? Porque está com 11 pontos no mínimo, mesmo se perder, continua no G4 da Série C. Mas é claro que a nossa torcida é para que ganhe, acumule mais 3 pontos, vá para 14, já fica na cola aí do líder, né? E o Tubarão, que está sem o Celcinho, que foi embora a semana passada. E vem aí de uma maré não muito boa, né? Empate, derrota dentro de casa. Estamos na torcida para que resgate aquele início da temporada que foi fulminante, foi muito bem. Parecia o Barcelona, né? É, quase igual, né? O Celcinho, o Neilson ali. O Messi e o Neymar que se cuidem, né? E o Luiz traz hoje ao programa também, como você sabe, o Luiz é um dos diretores da Fomento Paraná e ele traz aqui o Elson Teixeira, coordenador de atendimento da Fomento Paraná,
que veio para Londrina nesse fim de semana. Boa noite, Elcio, tudo bem? Boa noite, Militão. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Luiz, obrigado pelo convite. Vamos aí conversar um pouquinho com o pessoal sobre as linhas de financiamento da Fomento Paraná. Prazer imenso estar aqui. Por que o Elcio está aqui, Luiz? Na verdade, Marcelo, além dos atendimentos, o Elson está coordenando o curso de capacitação dos agentes de crédito. Como a gente já falou aqui em outras oportunidades, a Fomento Paraná, por ser uma instituição financeira de caráter de agência de fomento, nós trabalhamos com parcerias com as prefeituras, parceria com as associações comerciais, e esses parceiros indicam pessoas para se capacitarem conosco e se habilitarem, receberem uma chave de acesso ao sistema da Fomento para poder vender esse crédito. E agora, numa novidade, o curso de capacitação está sendo feito em parceria com o Sebrae. E o Elson é quem coordena o curso e veio fazer a abertura da etapa regional de Londrina. Eu acho que o Elson pode falar um pouquinho para a gente como é que é a programação, até quando vai esse curso, né, Elson? Claro. Bom, esse curso, ele, como você mesmo adiantou, Luiz, ele é um curso que hoje está sendo fornecido em parceria entre Fomento Paraná e Sebrae. Então, os agentes de crédito indicados pelos parceiros ficam durante uma semana junto com o Sebrae, aqui em Londrina, abrangendo todos os 93 municípios da região. São inúmeras possibilidades que o agente de crédito vai ter. Nesse curso ele fica se ambientando em critérios como o desenvolvimento regional, como ele vai se comportar, fazendo com que aquele município, aquela região dele, possa ter um desenvolvimento sustentável. Depois dessa etapa terminada, os candidatos a agente de crédito ficam mais uma semana, mais 40 horas em ensino à distância com a Fomento Paraná, e após essas 40 horas em ensino à distância, os agentes vão até Curitiba em 2 dias de oficinas de negócios, onde eles vão operacionalizar situações de dia a dia. E aí, a partir desse momento, vão estar habilitados para oferecer o crédito na região, com todo o sucesso garantido aí na atuação deles. Você veja, Marcelo... A captação é rigorosa, hein? Não, mas você veja justamente esse ponto que ia tocar. Quantas horas a gente gasta, e não é gasta porque na verdade é um investimento, para capacitar o agente que vai vender o crédito. Porque o crédito, o financiamento para uma empresa, Marcelo, é um medicamento. Ele pode ser uma vacina para aqueles que estão se planejando, aqueles que têm uma visão de longo prazo, que sabem antecipar os seus problemas, e pode ser um remédio. E aí, quando o remédio vem, é a precaução. O remédio, você sabe, a diferença do remédio para a droga é a dosagem. E é exatamente isso que a gente se preocupa com o crédito. Então, o crédito da Fomento Paraná é orientado. As pessoas que oferecem esse crédito, tanto os nossos analistas da própria casa, lá em Curitiba, eles estão orientados a indicar a melhor linha, a melhor condição, o melhor volume, o melhor prazo para a empresa que buscar tomar, para ela não acabar se tornando um veneno. Né? Ô Elcio, e esses agentes que vão ser capacitados, são muitas as linhas? Conta pra gente um pouco, que eles vão ter que trabalhar. Bem, Marcelo, eles vão trabalhar com foco muito grande numa linha que nós chamamos de microcrédito. Né? Essa linha de microcrédito ela funciona com valores de financiamento hoje até R$15 mil. A gente já está quase pronto a elevação desse limite para R$20 mil. Então, esses agentes de crédito eles vão ter esse potencial de fazer com que esse valor seja direcionado, então, para investimento na própria empresa e também para capital de giro. Opa! E o grande diferencial, né, da linha de financiamento da Fomento Paraná é que, como nós não somos banco comercial, então a gente tem a possibilidade de oferecer uma taxa muito mais baixa do que um banco comercial. Então, para você ter uma ideia, o empresário que busca o microcrédito na Fomento Paraná pode pagar taxas de 0,61% ao mês. Nossa. Comparativamente a juros de poupança. É verdade. Né? Então é uma condição... É quase dado. Quase dado. Como fala a propaganda, tá barato pra caramba. Então é uma condição muito favorável para o empresário poder fazer o seu investimento. Taxas assim ele não consegue em outro banco, né? E além dos prazos, os prazos de pagamento podem chegar a 36 meses. Opa! Então, são condições que o governo do estado coloca para o empresário, né? Talvez um dos grandes diferenciais para esse empresário poder acessar essa linha de financiamento com taxas baixas é que ele participe enquanto empresário de cursos de capacitação. Todos sabem, né, Marcelo, que o empresário mais bem capacitado, ele sabe melhor gerenciar a sua empresa e com isso consegue fazer melhor a aplicação do recurso.
muitas vezes, depois desse curso de capacitação, como o Luiz comentou, ele não precisa nem do remédio, porque ele vai fazer a organização da sua empresa e com base nessa organização toma a decisão que não precisa nem do financiamento, ou seja, além disso o governo do estado coloca aí à disposição do empresário essas capacitações para que ele também tome a decisão de melhor gerenciar a sua empresa e ter um melhor acesso ao crédito. O Luiz trouxe aqui, inclusive, já valores de crédito concedidos aqui para empresas e pessoas físicas de Londrina, né? Na verdade, é um histórico que desde 2012, isso aqui, nesse montante também entra a parte do setor público. Certo. Porque a Fomento Paraná, além de atuar no setor privado, aliás, ela passou a atuar mais fortemente de 2011 para frente, ela é responsável pelo financiamento dos municípios. Então, o SFM, que o Sistema de Financiamento dos Municípios, é formado pela SEDU, que dá o direcionamento político, o Paraná Cidades, que faz a parte de engenharia estruturante, e a Fomento Paraná, que faz a engenharia financeira e é quem vai lá e paga. Na verdade, quem dá o dinheiro sai da Fomento Paraná. Então, de 2012 a 2015, foram liberados mais de 36 milhões e 500 mil reais para Londrina, entre setor privado e setor público. Isso que o Elson colocou é muito importante destacar, que é um serviço, pelo menos na área privada, é um serviço que o governo do estado coloca à disposição dos empreendedores. Uma taxa de juros mais atraente, com subsídio do governo do estado para aqueles empreendedores que se capacitam e fazem o curso de capacitação buscando aprimorar a sua gestão. Então, nós temos uma meta ambiciosa, nosso presidente Juracy Barbosa já determinou que a gente tem que aí liberar 200 milhões de reais em microcrédito. Ou seja, bastante, tem muito dinheiro, tem dinheiro na Fomento e a nossa diretoria de mercado e relação institucional, através desse curso de capacitação que o Elcio está liderando, os agentes de crédito nós estamos prospectando as empresas, os microempresários que têm interesse em se orientar, em buscar um crédito mais acessível para poder planejar a sua vida empresarial. Então hoje não são só agentes aqui, são de várias cidades. Exatamente, Marcelo. A gente tem uma ampla rede de agentes de crédito no estado todo. Em números aproximados, hoje nós estamos com cerca de 500 agentes de crédito atuando no estado todo. Tá? Esse curso de capacitação que a gente está rodando o estado, né, nós estamos na 3ª turma aqui em Londrina, nós estamos capacitando mais 175 agentes de crédito. Bastante gente, hein? Então isso mostra a nossa intenção de realmente fazer com que o crédito seja acessível para todo o empreendedor, no estado inteiro, independente do município onde ele esteja. Já como uma política, um direcionamento do próprio presidente, Dr. Juracy Barbosa Sobrinho, que nós temos que financiar o empresariado paranaense aonde ele está. E o nosso intermédio, então, é fazer com que, por ação do próprio agente de crédito, esse valor, esse financiamento possa ser acessível em qualquer cidade do estado todo. No microcrédito, Luiz, que entra aquela questão dos táxis, que até nós falamos aqui no programa? Não, na verdade, a linha do taxista é uma linha especial para os taxistas e vai um pouquinho, extrapola um pouquinho os 15 mil reais, chegando até 50 mil, né? Eu até estou com o levantamento aqui do táxi, nós reabrimos essa linha pela Fomento Paraná, que foi criada no ano passado, em 2014, foi um sucesso. Mais de 1.000 táxis financiados no Paraná inteiro. 1.000? Mais de 1.000 táxis no Paraná inteiro. Quase 50 milhões em financiamento para taxistas. Aqui em Londrina tinham sido 56 táxis. Então nós reabrimos há cerca de um mês e meio e já estamos com 4 milhões e 700 mil entre propostas e liberação. Então já são 133 novos táxis, pelo menos, que protocolaram o pedido e entre pedidos e liberados, né? Táxis financiados. Essa é uma outra linha que vai até 50 mil reais. Maravilha, né, Elson? 175 agentes de crédito, não é brincadeira, não. Aqui, e eles ficam normalmente onde? É uma boa pergunta, uma boa situação. Como a Fomento Paraná ela é uma instituição financeira que não pode abrir filiais, então a gente atua por intermédio desses parceiros. Então, o parceiro, ele indica o agente de crédito, esse parceiro é a prefeitura, são as associações comerciais, os sindicatos patronais, as sociedades garantidoras de crédito, cooperativas de crédito, eles ficam, então, à disposição nesses pontos de atendimento. São funcionários dessas instituições parceiras, de modo que ele tem um treinamento específico para poder atender a demanda ali localmente. Então, por exemplo, o agente de crédito que está numa associação comercial vai trabalhar majoritariamente a sua base de associados.
aquele que está numa prefeitura vai trabalhar dentro da política pública da prefeitura, amarrado com as demais políticas estaduais e governamentais do governo federal, né? E aqueles que estão nos sindicatos patronais fazem na mesma sua base de associados, ou seja, não há mais desculpa para o empresário não buscar o financiamento na Fomento Paraná. Ele tem crédito baixo, capacitação e ponto de atendimento espalhado pelo estado todo. É isso aí. Luiz, mais alguma coisa? 2 minutinhos só? Estamos já no finalzinho. Sobre a Fomento. Estamos realmente na torcida pelo Tubarão, né? Não, sobre a Fomento, acho que o Elcio colocou muito bem. Nossas metas, o dinheiro que há, recurso, que os empresários nos procurem e, mais do que isso, procurem com antecedência, antes de realmente ser aquele desespero por um crédito, procure fazer seu planejamento, os parceiros nossos, o Sebrae, para dar orientação. A gente tem as ferramentas necessárias para ajudar o empreendedorismo. E numa época de crise, ou o empresário segue por um caminho de desespero, ou ele aproveita para se tornar numa oportunidade essa crise. E é o que muita gente faz. A crise também é um cenário de oportunidade para você crescer, se preparar, se estruturar para a hora que a economia voltar a crescer com pujança, você crescer junto. Então, nós estamos aptos a recebê-los aqui em Londrina, na Sala do Empreendedor, tem também na CIL, agente de crédito credenciado, e acredito que nas próximas etapas de capacitação, nós vamos ter cada vez mais agentes de crédito aqui em Londrina e na região para atender. Um detalhe legal, nesse curso de capacitação, mais de uma dezena de cidades mandaram agentes. Então, realmente, desde a cidade mais pobre, com o IDH menorzinho, a gente está colocando um agente de crédito para levar o crédito orientado a Fomento Paraná. Elcio Teixeira, obrigado. Você é de onde, Elcio? Eu sou originalmente dos Campos Gerais, nascido em Castro, né, radicado em Pirei do Sul, cresci em Ponta Grossa, virei o Paraná todo aí já. Então torce pro Operário. Não, é outro time, é o Coxa, então não vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. A torcida do Tubarão aqui não tem muito apreço pelo Coxa, né? É brincadeira. Grande abraço, Elcio, obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo, obrigado, Elson, um grande abraço, Deus abençoe vocês, uma excelente semana. Boa noite para todos.